Olá, olá, seja bem-vindo de volta a mais uma aula do professor Rafa, meu amigo, minha amiga. Dessa vez a gente vai concluir essa brincadeira sobre as fases da mitose. Já estamos aqui no finalzinho dessa discussão sobre ciclo celular. E aqui a gente vai conversar um pouco mais sobre as últimas fases referentes à mitose. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre a anáfase, sobre a telófase, sobre a citocinese em animais e vegetais, como é que vai funcionar essa brincadeira toda. Valeu, moçada? Então, depois da vinheta. Ok, tchutchucos, sobre as subfases da mitose, dando continuidade ao nosso bate-papo, a gente menciona sobre a anáfase, já é aqui a nossa quarta etapa da divisão celular, primeiro a prófase, depois a prometáfase, metáfase, anáfase, nossa quarta etapa, né? Então aqui a gente vai ter, moçada, o estágio mais curto da mitose, é o mais rápido, né? Ele leva apenas poucos minutos para que aconteça. Simplesmente a gente vai ter a duplicação do centrômero. Cada cromossomo duplo só tem um centrômero. Então o que vai acontecer aqui é que esse centrômero vai ser duplicado. E quando ele é duplicado, cada cromátide passa a ser um cromossomo individualmente. E aí, depois que isso acontece, você tem o encurtamento dos microtúbulos e, finalmente, a separação das cromátides irmãs, como a gente consegue observar nessa imagem. Tá? Repare uma coisa interessante, cada cromossomo tem o seu próprio centrômero. Antes só tinha um centrômero. Como duplicou, então agora você tem, cada cromátide dessa aqui tem um centrômero. Então, cada cromátide agora passa a ser chamada de cromossomo simples. Antes era um cromossomo duplo, bem assim, depois da separação, cada uma passa a ser chamada de cromossomo simples. Então, veja que essa cópia está sendo levada para cima e essa cópia para baixo. Essa cópia para cima, essa cópia para baixo. E de forma que eu vou separar de forma homogênea a informação genética entre as duas filhas. Então, por fim, cada extremidade da célula irá apresentar a mesma quantidade de DNA, trazendo, portanto, um tipo de divisão conhecido por equacional. A gente já havia mencionado isso lá no início do nosso bate-papo, moçada, quando a gente estava contabilizando aqui o número de cromossomos, né? Inicialmente, o número de cromossomo é X, quando eu duplico passa a ser o número de moléculas de DNA. Inicialmente o número de moléculas de DNA é X, depois da duplicação passa a ter 2x moléculas de DNA, o dobro, mas no final das contas, como você tem a separação das cópias, você volta a ter a quantidade X, que no caso do material genético humano seria 46 moléculas de DNA, duplicou, ficou 92 moléculas de DNA, dividiu 92 por meio, pela metade, você vai ter, portanto, 46 em cada célula. É isso que acontece durante a anáfase, a separação dessas cópias de DNA que foram produzidas durante a intérfase S. Tá? Agora, só está faltando essa célula terminar a divisão, né? Então agora eu vou entrar na última fase, que é a telófase. Aqui a gente vai ter algumas etapas importantes, como a regeneração da carioteca, a gente vai ter a descondensação dos cromossomos simples, né, que estavam totalmente compactados, agora já voltam a se descompactar. Você volta a ter o reaparecimento do núcleo e após todo essa reorganização, a citocinese, que é a última fase, né? Há quem diga que a citocinese é a última fase da mitose, há quem diga que a mitose acaba na telófase e a citocinese é uma outra etapa, né, após a mitose, né, fazendo parte da divisão celular. Então há quem acredite que a divisão celular apresenta a etapa de mitose, que acaba em telófase, e citocinese, né? Duas etapas durante a divisão. Então, em relação à citocinese, moçada, você vai ter a divisão do citoplasma ao final da telófase. Essa divisão, gente, nas células animais,
ela ocorre devido à formação de um sulco de clivagem, é um anel contrátil formado por actina e miosina, que vai se retraindo desse jeito, e essa retração provoca, moçada, essa deformação na célula aqui, ó, a ponto de acabar individualizando duas células no final desse da contração desse anel, né? Aqui eu consigo ver detalhes desse anelzinho. À medida que ele vai se contraindo, a célula vai se deformando até que se separe completamente. Nas células vegetais, após a divisão celular, o complexo de Golgi, moçada, libera uma série de vesículas chamadas de fragmoplastos. Esse fragmoplasto forma uma barreira entre as duas células resultantes, chamadas de lamela média, e com o depósito de celulose eu formo uma parede celular usando essa lamela média como um molde, né, para a formação da parede celular entre as duas células. Então, essa imagem aqui mostra um pouco melhor isso que eu estou mencionando. Ó, terminou aqui a divisão, eu vou ter a divisão do núcleo, né? Eu vou ter os fragmoplastos iniciando a formação da lamela média, que ele está chamando de placa celular, e nessa placa será depositada a celulose. E aí você vai ter finalmente a formação da parede celular, dividindo finalmente as duas células filhas. A gente costuma dizer que nas células animais a citocinese ocorre de fora para dentro, enquanto que nos vegetais a citocinese ocorre de dentro para fora. Aí a gente diz que no primeiro caso a citocinese é centrífuga nos animais e é centrípeta nos vegetais, né? Se ligue nessa informaçãozinha. Alguns vestibularzinhos mais tradicionais gostam de pegar essa informação, né? Então, para a gente começar a se despedir aqui da divisão celular, a gente faz um resumão aí, ó, das etapas da mitose, tá? Então, você pega a prófase, os cromossomos estão se condensando e o núcleo começa a desaparecer, embora ainda não seja visível na micrografia, o fuso mitótico começa a se formar. Na prometáfase, os cromossomos duplicados são visíveis agora, cada um consiste em duas cromátides irmãs alinhadas e idênticas, né? Alinhadas no sentido entre elas duas, né? Mais tarde, na própria prometáfase, o envelope nuclear irá se fragmentar, né? Caracterizando, portanto, já uma transição entre a prometáfase e a metáfase. Na metáfase, o fuso já está completo, os cromossomos estão ligados aos microtúbulos dos seus respectivos cinetócoros e estão todos alinhados na placa metafásica, né? Isso é talvez a fase mais marcante, né? Esse alinhamento dos centrômeros, né? Dos cinetocoros na região equatorial da célula. Na anáfase, as cromátides de cada cromossomo se separam e os cromossomos filhos se movem para as extremidades das células à medida que os seus microtúbulos do cinetócoro se encurtam. Então, o encurtamento da fibra do fuso e a separação das cromátides irmãs. Por último, na telófase, os núcleos das células filhas estão sendo formados, enquanto isso a citocinese se inicia, a placa celular que irá dividir o citoplasma em dois cresce em direção ao perímetro da célula parental, isso trazendo aí, portanto, a citocinese especificamente das células vegetais. Se fosse uma célula animal, você teria a contração do anel e teria deformação da célula de fora para dentro, caracterizando a tal da citocinese na célula animal, tá? Por último mesmo, agora para fechar o nosso bate-papo, a gente pega esse gráficozinho aqui, ó, que mostra a variação na quantidade de DNA, certo? Não é na quantidade de cromossomos, é na quantidade de DNA. Só para você ter ideia, moçada, na célula humana, inicialmente, o que a gente tem? Tem 46 cromossomos, né? 46 cromonemas, no caso aqui, né? Simples. Isso corresponde a 46 moléculas de DNA. Isso na fase G1. Na fase S, que é onde você tem a duplicação, agora você vai começar a ter 46 cromossomos duplos.
tá? E isso corresponde, portanto, cada cromossomo duplo vai apresentar 92 moléculas de DNA. Então veja você que eu chego na fase de G2 com um material genético assim, ó, já duplicado, caracterizando, portanto, as 96 moléculas de DNA, que é o dobro, né? É o dobro da quantidade de DNA inicial. Quando a mitose acontece, você separa essas cópias. E quando você separa essas cópias, você separa uma cópia para uma célula, uma cópia para outra, voltando a ter, por exemplo, moçada, o mesmo número de cromossomos simples que você tinha inicialmente. Então, 46 cromossomos simples, o que corresponde a 46 moléculas de DNA. Tá? Deixa eu dar uma dica aqui para você, moçada. Toda vez que você vê um gráfico como esse, essa parte da subida da duplicação da quantidade de moléculas de DNA é referente à interfase S. Quando você tem a fase da descida, que eu volto a ter o número normal de moléculas de DNA, isso já representa para nós a citocinese, que é o final da divisão, onde você vai finalmente separar essas moléculas de DNA, separar essas cópias de DNA, metade para uma célula, metade para outra, tá? Então essa segunda setinha aqui, ó, caindo, ela representa para nós a citocinese, que é o final da divisão, onde eu finalmente isolei as cópias, e aí eu vou mandar 46 cópias para uma filha, 46 cópias para outra. Valeu, moçada? Então, essas aqui foram as etapas da mitose, aquelas etapas da divisão celular que ocorrem em células eucarióticas. Eu vou pegar ainda mais um videozinho só para a gente falar sobre a divisão celular em células procarióticas. Vou conversar um pouquinho sobre a tal da fissão binária, só para dar de encerrado de uma vez por todas esse assunto de divisão. Valeu, moçada? Então vamos ficando por aqui. Grande abraço, até a próxima.